Olá, meus amigos e minhas amigas da internet que gostam do Kung Fu. Vou mostrar para vocês aí um treinamento de tocos, palmadas e estocadas do estilo Wing Chun Kuen, né? Se você treinar isso aí pelo menos 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos para cada um deles, você aperfeiçoar isso aí, com certeza você vai ficar com reflexos apurados e com movimentos definidos, né? Caso você venha precisar, você pode muito bem aplicar. Então, se você quer aprender, fica aí e acompanha com a gente neste vídeo. Vamos lá. Aqui eu estou me encaminhando para frente do espelho e vou fazer uma sequência de sopros, né? Observe a pessoa soltando e colocando uma mão ao lado, espalmada. Essa mão ao lado, espalmada, é uma defesa, é preparação para uma defesa. Isso é caso a pessoa esteja me socando, uma mão está entrando com soco e a outra está ficando na posição de defesa, na eventualidade de um ataque. Então, se a pessoa vai me socar, né, então eu vou também tocá-lo. Isso aí é um princípio do Jun. Né? Você se defende atacando. As defesas são simultâneas com o ataque. Então é um movimento mais ou menos aqui. Ó. O movimento fica aqui do lado. Para você ver. Tá? E, ó, toco e palma. Toco e palma. Colocar a mão aqui. Mas para fazer esse movimento aqui. Ó. Palmada. Toco. Toco. A palma lá. Então, pegou. Aqui a mão quando sai. Ó, quando a mão está aqui. Se a pessoa socar do meu lado aqui, eu faço isso. Se ela socar para baixo, eu deixo o braço. Se ela vier com um soco circular, eu tiro aqui para o lado. Então, é uma característica de um atacar socando. Okay? Então, vamos ver aí o segundo vídeo. Né? O segundo vídeo. Deixa eu colocar aqui. São 3 vídeos que eu coloquei aqui e estou aprendendo ainda a me ver aqui com esse programa que faz a edição, que mostra. Eu não estou conseguindo, eu consigo. Agora, ele colocou só um, vou puxar o outro aqui. Então, aí nós temos agora o trabalho de palma. Então, ó, mão palmada, espalmada, está batendo. Esse dedo aqui, o polegar, ele fica bem encostado aqui do lado, não por baixo, mas ao lado, tá? Se você botar por baixo, vai machucar seu dedo. Então, bota aqui do lado. E uma mão tem que passar por cima da outra, tá? Uma mão passa por cima da outra. Então, você fica com esse movimento aqui, ó. E deixa eu ampliar aqui a imagem para que você possa ver melhor. Então, aqui eu tenho uma mão aqui, ó. Quando eu boto uma mão, ampliou a imagem, mas a mão estou grande. Então, ó, já vai por cima da outra, sempre escorregando uma mão por cima da outra para fazer a defesa. Ok?
E por último, nós vamos ver a estocada. Estocada. Explora. Novo. Estocada. Cadê estocada? Estocada está aqui. Ok. Então, agora nós vamos fazer o trabalho de estocada. Olha lá. 1, 2, 3. A estocada é a ponta dos dedos, né? Ponta dos dedos. Você está batendo com isso aqui da mão. A ponta dos dedos, ela vai entrar. Também, sempre no Wing, quando você soca, ou quando você dá a palmada, é sempre uma mão passando por cima da outra, fechando o teu centro de gravidade. Você, quando for socar, você for fazer palmada, você for fazer estocada, você tem que entender que no Wing Chun existe a teoria do triângulo. Então, a teoria do triângulo é um triângulo isósceles, né? Você cruza os braços, bota os braços na frente, junta as palmas da mão, com o braço esticado, e você vai ter a largura do teu ombro para você entender que a sua mão nunca vai lá longe, né? Sempre está aqui do lado do ombro para defender só o teu corpo. Você tem que defender o teu corpo. Você não pode abrir os braços demais, né? Porque quando você abre os braços demais, você automaticamente, né, fica numa situação desfavorável, tá? Fica numa situação desfavorável, porque você, quando abre o braço demais, você abre espaço para outras coisas. Por exemplo, se eu luto assim, com o braço aberto, eu abro espaço aqui de baixo. Então, eu tenho que fechar meu corpo. Meu corpo tem que estar fechado, os braços têm que estar esticados na linha central do seu corpo, né? Linha central, tá? E para que você esteja sempre, ó, o ideal é ficar com a mão mais ou menos na direção da outra, fechando o teu centro. Tá? Por que fechando o teu centro? Porque numa luta real, os pontos que você deve defender, quais são? Por exemplo, olhos, garganta, o plexo, né? Boca do estômago, que o pessoal fala. A mesma coisa, né, quando a gente vai lutar, os pés eles têm que estar mais ou menos fechados em 45 graus, perna da frente fechada para evitar, por exemplo, chutes na genitália, chutes no joelho, também para você se defender. Porque o índio moderno foi que veio os chutes altos, chutes no rosto, chute misto, chute naquilo, giratórios, né? Essas coisas não tinha no índio antigo. Então, quando o índio passou por esse processo de transformação, aí já com, né, o primeiro foi que os chutes começaram a subir de altura, e ele aprendeu também lá com o filho do mestre dele, do mestre dele não, né? Com o filho do mestre que tinha saído lá do grupo dele, que tinha migrado para outra região, justamente porque ele entrou em conflito com o pai e com os irmãos, porque ele tinha mudado as características do Wing Chun. Ele tinha um outro tipo de Wing Chun, que não era o Wing Chun originário lá, né, lá do início. Né? Então, esse filho desse mestre, um negócio assim, ele fez modificações no Wing Chun tradicional. Aliás, de todos os estilos de Kung Fu, o que mais sofreu mutações ao longo do tempo foi o Wing Chun. O Wing Chun foi se adaptando, foi pegando as garras, as tocadas, essas coisas todas, e foi se modernizando, se adaptando. Tanto é que o Wing Chun, de todos os estilos de Kung Fu, considera o estilo assim que mais está preparado para os mundos
para o mundo moderno. Mas você pode estar pensando o seguinte, pô, mas eu vejo o 21 aqui, nas lutas, né? E os caras entram nas academias, desafiam, os caras do 21, os caras perdem e tal. Eu acredito que seja o seguinte, né? O 21 é uma arte marcial, ela não é uma arte esportiva, não é esporte. Então, esse é o primeiro fator, né? Se você, por exemplo, está treinando o 21 e você vai utilizar o 21 como esporte, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o 21 é uma luta de confronto direto. Né? Não tem esse negócio de ficar fugindo da luta. Vem para cima mesmo. E quando vai para cima, vai para atacar pontos vitais, ou seja, garganta, olhos, plexo, testículo, enfim. Né? O 21, ele tem essas características. Ele não é estilo igual ao outro estilo do Kung Fu, que o cara primeiro defende para depois atacar. Não. No 21 você defende atacando. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que eu vejo, pelo menos eu acho, né, essa é uma opinião pessoal, o pessoal que treina um 21 luta muito. Né? Não luta, não faz lutas dentro da academia. Lutas com variações, né? Com variações. É muito preso ali ao tradicionalismo, que foge totalmente, né, das características do 21. E o 21 como eu disse, ele é moldável, ele se adapta. Né? O 21 é uma arte que ela não tem, digamos assim, um dono. Não existe isso. Tem outro manto, quanto mais desenvolvido e tal, mas o 21 não tem dono. Então ele se amolda. É como o nosso jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro não tem dono. Muita gente sabe disso. O jiu-jitsu brasileiro não é dos Gracies. Né? O jiu-jitsu brasileiro é do Brasil. Os brasileiros, de um modo geral, têm adaptado, têm criado técnicas, têm aperfeiçoado, têm melhorado, e nós, brasileiros, tornou o que é uma pérola. Né? É uma das lutas mais eficientes do mundo. Né? Então, o 21 ele precisa, né, dessas lutas nas academias, mas lutas mesmo, né? Não é só aquelas técnicas ali, muita proteção e tal. E quando você começa a treinar com muita proteção, você fica confiando nas proteções. Então, para você desenvolver sua técnica, você tem que sofrer dor. A dor é que te faz crescer. Então, se você não sofre dor, você não cresce. Né? Você vai fazer uma luta, muitas vezes você vê o camarada na academia está treinando, ele luta, não sai um arranhado, não sai um hematoma, não sai um sangue de nada, e o cara acha que está preparado para lutar na rua. Ele não sai machucado em nada. Então, a luta, ela, na academia, ela tem que beirar a realidade. Somente dessa maneira, você vai estar preparado para uma luta na rua. A luta na rua não tem limitação. Não existe, sabe? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Na luta na rua, você faz o que for possível pela sua defesa pessoal. Então, esse é um outro fator que eu vejo que não só o 21, mas o Kung Fu, de um modo geral, precisa se adaptar. E, além disso, tem as variações, né? Lutas agarradas. O Kung Fu tem que se ater a isso, a lutas agarradas. Lutar, ir para o chão, fazer puxadas, imobilizações. Então, o Kung Fu tem tudo isso. Né? Tudo que tem nas outras modalidades, já tem o Kung Fu. E o 21, ele tem se adaptado a isso. Eu já vi algumas demonstrações nos meus estudos aqui, porque eu estudo o 21. Eu não sou formado em 21. Eu estudo o 21. Então, para mim, é matéria de estudo, da pesquisa. Eu já vi mestres na Argentina, mestres nos Estados Unidos, que fazem com o 21 lutas agarradas no solo.
aplicando técnicas do Wing Chun. Então, se você treinar Wing Chun, é bom você entender isso. Você tem que aprender técnicas de como o Sandá defende chutes, como o Sandá dá quedas. Você tem que aprender técnicas de chaves, imobilizações, torções, quebramento. Todas essas coisas tem que aprender para poder desenvolver o seu Wing Chun e tornar um Wing Chun extremamente eficiente. E socar também de todas as maneiras. E, além de aprender a socar, jab, direto, circular, martelada, cotovelada, cotovelada, joelhada, essas coisas, cabeçada, todas essas coisas, você tem que fazer parte do seu repertório. Você que pratica Wing Chun tem que entender. Ou você que pratica Kung Fu tem que entender que tem que ser completo. Né? Também técnicas de respiração, técnicas de meditação, controle emocional, para poder você estar tranquilo naquilo que você está querendo desenvolver, que é o Wing Chun. Então, meu amigo, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até